A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica e o texto que eu estarei lendo será o do profeta Jeremias e leremos no capítulo 1 alguns versículos do verso 4 ao verso 10. E assim então nos diz a palavra do Senhor: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão o Senhor e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, os estudiosos do Antigo Testamento dizem que Jeremias tinha por volta dos seus 20 anos e, nesta ocasião, ele havia sido levado a Jerusalém, mais precisamente ao Templo de Jerusalém, para realizar o seu primeiro sacrifício como sacerdote, visto que Jeremias pertencia à tribo de Levi, tribo esta que Deus havia separado no Antigo Testamento para ficar responsável pela dinâmica do culto na antiga aliança. E o versículo 4, então, nos informa que a ele, Jeremias, veio a palavra do Senhor. Essa é uma maneira peculiar do Antigo Testamento de identificar uma revelação de Deus dada a alguém naqueles dias. E Deus, então, diz para Jeremias que ele, Jeremias, havia sido escolhido para ser profeta. E esta escolha se dera antes mesmo de Jeremias ser formado no ventre materno. E quando Jeremias fica sabendo disso, após o Senhor, o próprio Deus, lhe contar esta revelação, lhe dar esta revelação, ele se considerou incapacitado para o ministério de profeta. E ele logo arrumou uma desculpa. O Jeremias disse para Deus: Eu não sei falar, eu sou uma criança. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: Olha, eu não estou preparado e vai levar tempo até que eu consiga estar preparado para atendê-lo nessa missão. E o Senhor, então, de pronto, diz para Jeremias o seguinte: Não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca do Jeremias, e o Senhor disse a Jeremias: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras, porque hoje, Jeremias, eu te constituí, eu estou te concedendo autoridade sobre as nações, sobre os reinos, para que você possa arrancar, derribar, destruir, arruinar, mas também edificar e plantar. Meus irmãos, eu quero destacar algumas lições aqui importantes neste texto. E, primeiramente, eu quero tratar sobre vocação. Deus vocacionou Jeremias para ser profeta. E vocação é uma escolha que Deus faz. Deus escolhe homens, escolhe mulheres e os separa para determinadas tarefas específicas. E Jeremias, então, ficou sabendo da boca do próprio Deus que o Senhor, na sua soberania, no pleno exercício de sua soberania, o Senhor escolheu Jeremias para ser profeta. Jeremias não teve participação alguma. Jeremias não fora escolhido porque tivera feito alguma coisa para merecer ser profeta.
Jeremias não foi escolhido para ser profeta porque alguém na esfera humana o havia indicado, mas foi o próprio Deus quem o escolheu. Deus é quem escolhe. Isso fica ainda mais claro para a gente naquela passagem do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, quando o Senhor Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, que fique claro isso para todos nós. Vocação é uma escolha que Deus faz. Deus é quem escolhe e confia tarefas específicas. Deus não leva em conta a aparência humana para que se deixe influenciar e assim tome a decisão de escolher este ou aquela para determinadas tarefas. Se fosse assim, Davi não teria sido escolhido por Deus para ser rei em Israel, porque Davi tinha irmãos com uma aparência muito mais impactante do que ele. Se Deus também levasse em consideração aspectos sociais, o profeta Amós não teria sido escolhido para profetizar no Reino do Norte, porque Amós nascera numa cidade chamada Tecoa e de lá nunca havia saído nenhum profeta. Ele não tinha na família, o Amós, nenhum parente que tivesse sido escolhido para tamanha função, para tão nobre tarefa de profetizar a palavra de Deus. E quando Amós foi questionado pelo sumo sacerdote Amazias, ele diz: eu não era profeta e nem filho do profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. A segunda lição que eu quero destacar no texto que lemos do profeta Jeremias é o fato de que todo aquele que é vocacionado por Deus, ele vai se considerar inapto para atender esse chamado. Foi o caso de Jeremias. Jeremias disse para Deus que ele era uma criança e não sabia falar. Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar os hebreus no Egito, Moisés disse para Deus que ele era pesado de língua. Ele já estava há muitos anos fora do Egito e não tinha mais aquela fluência natural no idioma egípcio e não poderia chegar diante de Faraó e tropeçar nas palavras. Seria um fracasso estrondoso. Um outro personagem que foi vocacionado por Deus, Isaías, chamado para ser profeta, quando da sua chamada, da sua vocação, ele declarou para Deus que ele era o pior dos pecadores, ele era um homem tão pecador e vivia no meio de gente pecadora, talvez mais do que ele, e por essa razão ele não poderia ser profeta, ele estaria reprovado para ser profeta. A gente sempre vai desconfiar de pessoas que se consideram preparadas, prontas para exercer este ou aquele ministério. Mas a palavra de Deus, ainda falando sobre a vocação de Jeremias, nos diz, em terceiro lugar, que quando o homem é vocacionado por Deus, o homem ele precisa obedecer integralmente às ordens que ele receber da parte de Deus. Por isso, que em terceiro lugar eu quero destacar algo que Deus disse para o profeta Jeremias aqui no texto em que a gente leu. Na segunda parte do verso 7 a gente lê: porque a todos a quem eu te enviar irás. A questão aqui é a seguinte: agora, como profeta, Jeremias não mais decidiria a direção que tomaria, o rumo que tomaria na vida. Jeremias simplesmente deveria ir na direção proposta pelo Senhor. Jeremias deveria obedecer. É Deus quem estabelece o nosso itinerário, é Deus quem faz a nossa agenda, é Deus quem nos envia para lugares que talvez, humanamente falando, nós
nunca gostaríamos de ir. Foi o caso do profeta Jonas, filho de Amitai. Ele recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive e pregar em Nínive. No entanto, a gente conhece a história do profeta Jonas e a gente sabe que Jonas, a princípio, ele quis se desvencilhar dessa chamada e comprou uma passagem, entrou no navio e a sua intenção era ir para Tarsis e viajar durante um ano e se afastar ao máximo de Nínive. Mas Deus é soberano e Jonas acabou indo parar exatamente onde? Depois de toda aquela experiência no ventre do peixe, em Nínive, pregando a palavra de Deus. Mas no verso 7 ainda há uma outra lição importante que eu preciso destacar. O Senhor disse ao profeta Jeremias: e tudo quanto eu te mandar falarás. A questão aqui agora é a seguinte: o profeta não pode inventar mensagens. O profeta tem que falar ipsis literis, aquilo que Deus manda que ele fale. Ele é simplesmente um porta-voz. Aliás, a palavra navi, palavra hebraica para profeta, uma das palavras para profeta, significa porta-voz. O porta-voz é aquele que retransmite uma mensagem que não é dele. Ele recebeu a mensagem de alguém superior a ele e a sua responsabilidade é transmitir na íntegra essa mensagem. E assim é com o profeta, assim é com todo aquele que foi chamado por Deus para pregar a sua palavra. Antes de tudo, precisamos ter a consciência de que o nosso compromisso é com Deus. E por isso nós temos que falar tudo o que Deus manda. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Jeremias aprendeu isso logo de primeira, que ele deveria falar somente aquilo que Deus mandasse ele falar. E a partir do verso 8, nós ainda encontramos algumas outras lições. No versículo de número 8, o Senhor disse a Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor deixa claro aqui para Jeremias que opositores haveriam de se levantar contra ele. Pessoas iriam se transformar em suas inimigas, em seus inimigos, por causa da mensagem que Jeremias estaria pregando. Não é fácil exercer o ministério quando se obedece à vontade de Deus, quando se busca fazer a vontade de Deus. Logo, os inimigos irão se levantar, como se levantaram contra a vida de Neemias, um copeiro, um homem que tinha uma vida profissional, que era o homem de confiança do rei, mas quando ele se sente vocacionado para ir a Jerusalém e ajudar na reconstrução dos muros, e quando já lá estava trabalhando em prol da reconstrução dos muros, logo Neemias se deparou com os seus inimigos, Sambalate, Tobi e Gesem, que se juntaram com outros tantos com a finalidade de acabar com a vida de Neemias e atrapalhar o progresso de reconstrução daqueles muros. Então, o que Deus está dizendo aqui no momento desta mensagem é que opositores irão se levantar, no entanto, não há motivo, não há razão para temermos, porque aquele que nos chamou, ele estará conosco, aquele que nos vocacionou estará ao nosso lado, nos dando o suporte necessário para que cumpramos o nosso ministério. Se a gente fosse rapidamente aqui mencionar o apóstolo Paulo no Novo Testamento, nós iríamos encontrar diversas ocasiões nas quais Paulo se deparou com inimigos, com judeus que se opuseram a ele e também gentios. Mas o Senhor foi com Paulo, sustentou Paulo, guardou Paulo.
Então, essa questão aqui, eu estou até me alongando mais nela, enfatizando ela, porque o exercício pleno do ministério, de acordo com a vontade de Deus, não é uma tarefa fácil. Nem sempre as pessoas irão nos receber de bom grado. Basta para isso nós olharmos a história de João Batista, que foi chamado por Deus para ser porta-voz, e a mensagem que ele pregava era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem politicamente incorreta para os nossos dias, duríssima, e João Batista, com toda a coragem de um profeta de Deus, ele denuncia o pecado do rei Herodes, do tetrarca Herodes, melhor dizendo, de Herodes Antipas, que estava vivendo em adultério com a sua cunhada Herodias. E João Batista não temeu falar a verdade. E o profeta, quando fala a verdade, ele deve se preparar para um único galardão, que é a morte. É deste tipo de galardão que Jesus fala lá no Novo Testamento: se alguém der um copo de água a um destes pequeninos na fé, vai receber um galardão de profeta. Mas, voltando ao texto de Jeremias, prosseguindo nessas reflexões acerca da vocação do profeta e da nossa vocação, a gente olha aqui no verso 9 que o Senhor diz para Jeremias. O Senhor, após estender a mão e tocar na boca do profeta, Deus disse para o profeta: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O que Deus agora está dizendo ao profeta e dizendo a mim e a você por meio da sua palavra é que ele costuma capacitar todos aqueles os quais ele chamou, ele separou para diversos ministérios. Deus nos capacita por meio do poder do Espírito Santo. Deus nos dá as condições necessárias para que realizemos o ministério para o qual nós fomos vocacionados. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos revestir de todo o poder de Deus, porque sem poder do Espírito Santo na vida, nós não realizaremos ministério algum. E, por último, eu quero destacar a lição que a gente encontra aqui no verso 10, que foi o último verso que a gente leu. Quando Deus disse para Jeremias: hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares. O mesmo Deus que nos dá poder, dunamis, como está lá em Atos 1:8, virtude, poder do Espírito Santo para ser testemunhas, ele também nos dá autoridade. A palavra autoridade no grego é exousia, aparece lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, quando Jesus diz aos 70 discípulos: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É essa autoridade que Deus nos dá. Ele nos investe de autoridade para que por meio dela cumpramos o ministério para o qual fomos chamados. E o importante é reconhecermos a nossa chamada. Como Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Lembra-te do que fizeram contigo, os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Lembra-te, desperta o dom que há em ti. Além disso, termos consciência do nosso chamado, da nossa vocação, é sermos fiéis no pleno exercício do ministério. Por isso que Paulo diz que requer-se dos despenseiros de Deus que cada um se ache fiel. E aí eu completo dizendo que o importante também é nós completarmos bem a nossa carreira. E Paulo, já no final da vida, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reconhecer o ministério para o qual Ele nos chamou, sermos fiéis a Ele no exercício do nosso ministério,
pois lá na frente nós prestaremos contas de tudo o que tivermos feito no exercício pleno das nossas atividades. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal de YouTube da nossa igreja, Assembleia de Deus Ágape Barreto, por favor, se inscreva em nosso canal. Visite o nosso canal, temos várias mensagens já publicadas, faça o seu like, curta lá as nossas mensagens e receba as nossas comunicações sempre que estivermos com alguma publicação nova. Deus te abençoe. E se você desejar nos visitar, a nossa igreja se reúne às quartas e domingos na rua Doutor Marche, número 81 do Barreto, na cidade de Niterói. E você será muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, faça com que essa mensagem chegue aos seus amigos, aos seus familiares, e assim que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.